Olá, pessoal! Eu sou a professora Jennifer Ribeiro da Cruz, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. A videoaula de hoje fala sobre as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, evidências e teoria moderna de evolução e a classificação dos seres vivos. Até o século XVIII, era bem defendida a ideia do fixismo. O fixismo defende a ideia de que os indivíduos foram criados e não sofreram modificações através do tempo, apresentando as mesmas características desde a sua criação até os dias atuais. Entretanto, com o conhecimento dos fósseis e o desenvolvimento da anatomia e embriologia, surgiram as teorias evolucionistas, que defendiam que os organismos sofriam mudanças ao longo do tempo. Mas no que se baseia a teoria evolucionista? As teorias evolucionistas afirmam que ocorreram mudanças nos organismos ao longo dos milhares de anos do planeta. Essas mudanças podem ser vistas, por exemplo, em fósseis de organismos que hoje não são encontrados na Terra, mas que possuem grandes semelhanças com organismos atuais. Todas as teorias evolutivas existentes falam em mudança, diferenciando-se apenas sobre a forma como essas mudanças ocorreram. Entre as teorias evolucionistas existentes, algumas merecem destaque: o lamarquismo, o darwinismo e o neodarwinismo. O lamarquismo foi uma das primeiras teorias que explicaram a evolução dos seres vivos propostas por Jean-Baptiste Lamarck. Para explicar a evolução, ele sugeriu duas leis: a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso explica que, quando um organismo utiliza muito determinada parte do corpo, essa parte desenvolve-se mais que outras e aquelas que não são utilizadas atrofiam-se. A lei da herança dos caracteres adquiridos, por sua vez, afirma que características adquiridas durante a vida podem ser transmitidas aos descendentes. Assim, Lamarck argumentou que o pescoço comprido das girafas foram adquiridos conforme o tempo em que passavam a esticar e buscar alimentos. A teoria de Lamarck apresenta alguns pontos falhos que merecem destaque. O primeiro deles diz respeito ao uso e desuso, que não pode ser considerado uma verdade, pois as características do nosso organismo são predeterminadas pelos genes, e o uso e o desuso poderiam causar alterações nos limites pré-determinados. Outro ponto que merece destaque diz respeito às características adquiridas que não podem ser transmitidas, pois não estão presentes na nossa informação genética. Apesar dos erros, Lamarck tem seu mérito, pois introduziu a ideia de mudança que ocorre nos seres vivos para a sociedade. E o darwinismo? O darwinismo reúne as ideias evolucionistas propostas por Charles Darwin. Segundo esse pesquisador, as espécies modificam-se ao longo do tempo em virtude da seleção natural. Para ele, os organismos vivem em uma luta constante pela sobrevivência e apenas aqueles mais aptos são capazes de sobreviver, reproduzir-se e passar as características vantajosas para seus descendentes. Apesar da seleção natural ser um mecanismo correto, Darwin não conseguiu explicar como as características vantajosas surgiam nos organismos e, tampouco, como eram transmitidas. Essa explicação não foi possível porque não havia conhecimento sobre genética nesse período. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, é uma teoria criada com a contribuição de vários pesquisadores para explicar os fatores que Darwin não compreendia quando apresentou sua famosa teoria. Em outras palavras, dizemos que o neodarwinismo
consiste na teoria da seleção natural acrescida dos conhecimentos genéticos adquiridos posteriormente. Assim sendo, o neodarwinismo incorpora a ideia de mutação e recombinação gênica. Evidência fóssil. Os fósseis são restos ou vestígios de organismos preservados que possuem mais de 10.000 anos e fornecem importantes informações a respeito da vida nos tempos pretéritos e como era o ambiente em determinada época. Ossos, marcas de dentes, pegadas e fezes petrificadas são exemplos de fósseis. Os fósseis são considerados evidências da evolução porque, por meio deles, é possível observar as características dos seres vivos que hoje não mais compõem a fauna e a flora do planeta. Analisando o conjunto de organismos fósseis, é possível ver que o planeta em que vivemos hoje é completamente diferente biologicamente do planeta de 65 milhões de anos atrás. Assim sendo, eles comprovam que a vida surgiu e modificou-se através do tempo. E as evidências anatômicas e fisiológicas? Algumas espécies apresentam características anatômicas que muito se assemelham com aquelas presentes em indivíduos de outras espécies. Apesar de muitas vezes essas estruturas não apresentarem a mesma função, é possível inferir que, em algum momento, essas espécies possuíram um ancestral comum. Quando uma determinada espécie possui órgãos que se desenvolvem de maneira semelhante à de outra, dizemos que elas possuem órgãos homólogos. Esses órgãos podem ou não apresentar a mesma função, como, por exemplo, podemos citar o braço de um ser humano e a asa de um morcego, ou a nadadeira de uma baleia. Notem na imagem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos possuem semelhanças embrionárias. Outras vezes, no entanto, os órgãos possuem a mesma função, mas pela análise da anatomia, é possível verificar que a origem embrionária é diferente. Nesses casos, dizemos que os órgãos são análogos e surgiram provavelmente como uma forma de adaptação a um determinado ambiente. Como, por exemplo, podemos citar as asas das borboletas e dos pássaros. Os órgãos vestigiais são estruturas atrofiadas que possuem uma função pouco expressiva. Também são considerados uma evidência da evolução. Provavelmente, esses órgãos eram importantes nos ancestrais de determinada espécie e, com a evolução, eles se tornaram pouco funcionais e regrediram. Como exemplos de órgãos vestigiais, podemos citar o apêndice nos seres humanos. E quais seriam as evidências celulares e moleculares? A análise das células e a bioquímica dos organismos tem revelado que existe muita semelhança entre todos os seres vivos. Esse fato sugere que, em algum ponto da história evolutiva, tivemos um ancestral comum. Quando analisamos as células, é possível perceber que as espécies são bastante semelhantes entre si. A semelhança também é grande entre o código genético, uma vez que o DNA e o RNA possuem apenas 4 bases diferentes. Essas bases são as responsáveis pelas características de todos os seres vivos existentes no planeta. Percebe-se, portanto, que a teoria da evolução é sustentada por diversos pilares e cada dia é mais evidente que os seres vivos sofrem mudanças através do tempo. Os critérios escolhidos pelos pesquisadores para classificar e agrupar os seres vivos são, basicamente, morfológicos, que é a análise da anatomia, fisiológicos, a exemplo, a presença de glândulas mamárias, agrupando todos os animais que possuem glândulas mamárias, e genéticos.
que a semelhança genética pode traçar a história evolutiva dos seres vivos. Nessa videoaula, vamos dar foco no sistema moderno de classificação, ou seja, nesse último critério que falei sobre classificação, que é o critério genético e evolutivo. A diversidade biológica é resultado de um processo evolutivo e que todas as espécies compartilham ancestrais comuns que viveram no passado, sendo as semelhanças entre elas reflexo de sua história evolutiva. Assim, espécies classificadas em um mesmo gênero seriam mais aparentadas entre si do que espécies de gêneros diferentes. Espécies pertencentes a uma mesma família seriam mais aparentadas entre si do que espécies de famílias diferentes, e assim por diante. Veja um exemplo de árvore filogenética. Nela, além das relações de parentesco evolutivo, estão destacadas as categorias taxonômicas. Note, na parte superior esquerda da árvore, que asno, cavalo e zebra têm em comum o ancestral do gênero Equus, que viveu no passado e originou todas as espécies de equinos. Se descermos pela árvore filogenética a partir do ancestral dos equinos, encontraremos sua relação de parentesco com os animais da ordem Perissodactyla, que reúne também a família Tapiridae, que é das andas, e a família Rhinocerotidae, que são os rinocerontes. O fato de serem classificados na mesma ordem indica que os equinos compartilham uma espécie ancestral comum com os rinocerotídeos e com os tapirídeos. Um método cada vez mais utilizado pelos sistematas para estabelecer relações filogenéticas entre grupos de seres vivos é a cladística. Um táxon monofilético consiste de um agrupamento que inclui um ancestral comum e todas as suas espécies descendentes. Um exemplo desse tipo de agrupamento é o táxon Sauropsida, que inclui todos os répteis e as aves, sendo que eles apresentam um ancestral comum. Um agrupamento parafilético é formado pelo agrupamento de apenas alguns táxons descendentes de um mesmo ancestral. Dessa forma, um grupo parafilético corresponde a um grupo monofilético, do qual se retirou uma ou mais espécies descendentes. Um exemplo de um grupo parafilético é o táxon Reptilia, que inclui todos os répteis, mas exclui as aves. No entanto, além de ambos compartilharem um ancestral comum, existem répteis como os jacarés e crocodilos que são mais próximos filogeneticamente das aves. Já um agrupamento polifilético ocorre quando são reunidas partes de dois ou mais grupos monofiléticos. Ou podemos pensar em um agrupamento polifilético como um grupo monofilético do qual se retirou um grupo parafilético. Além disso, um agrupamento polifilético não inclui o ancestral comum de todos os indivíduos do grupo. Como exemplo, podemos citar um táxon fictício formado pelos mamíferos e pelas aves por serem vertebrados homeotérmicos. Como podemos saber se determinados organismos tiveram o mesmo ancestral no passado? Podem ser pelo surgimento de apomorfias, que são novidades evolutivas que aparecem exclusivamente nos organismos de um grupo. Por exemplo, pelos e glândulas mamárias são apomorfias exclusivas dos mamíferos. A cladística propõe hipóteses explícitas e testáveis sobre as relações de parentescos entre seres vivos, que são expressas por meio de cladogramas. São semelhantes às árvores filogenéticas. Cada nó do cladograma representa o processo
de cladogênese que originou os dois novos ramos. A partir desse ponto, os dois novos grupos passam a apresentar as características derivadas. A aplicação da análise cladística à classificação biológica vem trazendo mudanças significativas nas árvores filogenéticas construídas pelos métodos tradicionais. Vejamos um exemplo. Enquanto na classificação tradicional os mamíferos, as aves e os répteis formam três classes distintas, a cladística defende que as aves, por apresentarem as mesmas características derivadas que os répteis, devem ser classificados junto com eles. A presença de penas não é uma apomorfia das aves, pois ocorria em grupos primitivos extintos, tipicamente répteis. Assim, alguns sistematas, com base na análise cladística, propõem mudanças na filogenia e na classificação de certos grupos de seres vivos. A classe Aves, como aparece na classificação tradicional, deixaria de existir e as aves passariam a fazer parte da classe Reptilia, que é uma subclasse Arqueosáurea, juntamente com crocodilos e dinossauros. E estes últimos são extintos. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui. A classificação dos seres vivos pode ser bem complexa, já que existem uma biodiversidade muito grande em nosso planeta. Mesmo assim, é muito importante entender as histórias evolutivas, já que é graças a ela que estamos aqui sobrevivendo a este planeta e interagindo com organismos que desconhecemos como os micro-organismos. Conversem com a sua professora, lembrem de consultar o material disponibilizado e até a próxima!